5 minutos com você, programa número 8. Um jovem, Evaldo Augusto dos Santos, 14 anos, morto em Cáceres, Mato Grosso, após ter sido arrastado por alguns metros pelo cavalo sobre o qual se apoiava e que, assustado, disparou prendendo o pé do garoto numa corda presa no arreio. Outro jovem, William José Gagliardi, 17 anos, morto com outros 58 após o ônibus em que se encontrava precipitar-se nas águas do Rio Turvo, em 24 de agosto de 1960, a poucos quilômetros de São José do Rio Preto. Uma senhora, morta em meio à tentativa de salvar 2 filhos pequenos em Passa Quatro, Minas Gerais, ao ter seu barraco invadido pelas águas e ser arrastada pela correnteza da grande inundação que se formara após violento temporal que desabava na região. Júlio Brasílio de Moraes, 29 anos, morto ao ser atingido por balas perdidas em Goiânia, Goiás, em 8 de maio de 1984, ao passar próximo a uma discussão entre 2 indivíduos. Além da morte, o que haveria de comum entre esses 4 casos? O fato de seus familiares terem a origem de suas desventuras explicadas através de cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier ou por ele reveladas. No caso de Evaldo, seu infortúnio na existência atual teve origem na encarnação anterior em que ele, rico proprietário de terras e dezenas de escravos, ao surpreender um deles apanhando algumas laranjas do pomar da fazenda de sua propriedade e sem sua autorização, ordenou aos feitores os segurassem e pessoalmente, após castigá-lo com dezenas de chicotadas, não satisfeito, amarrou no arreio de um cavalo que espantou, para que arrastasse o pobre coitado através de uma área de campo recém-destocado, ocasionando-lhe a morte. No segundo caso, William, juntamente com os outros 58 amigos, na verdade experimentavam as consequências das ações assumidas na noite madrugada de 24 de agosto de 1572, na cidade de Paris, onde, pela intolerância religiosa, milhares de simpatizantes do protestantismo foram dizimados por decisão da rainha Catarina de Médici, gerando o karma coletivo expiado no início dos anos 60 do século XX. O quarto caso, Júlio Brasílio de Moraes, que passava férias estudantis no Brasil, em si mesmo experimentou o efeito de ato praticado em existência passada em que alvejou um rapaz recém-diplomado em Coimbra, Portugal, e que voltava ao nosso país com raciocínio enfeitado de sonhos. O caso da senhora, a infeliz criatura, morta por afogamento na antevéspera do Natal de 1956, liquidava a dívida contraída com escrava de sua propriedade em existência em que, na personalidade de Dona Maria Augusta Correia da Silva, ao retornar da fazenda após quase um ano de ausência em viagem de passeio na corte, descobriu que as 2 crias, como dizia da serviçal, eram também de seu filho e, após a confissão da mesma, ordenou ao capataz a chicoteasse para que a pobre coitada atravessasse as águas transbordantes do rio Paraíba, que lhe cortava as terras, determinando a morte da escrava. Chico Xavier, além de acessar os dados pessoais de cada um desses desafortunados, apoiava sua convicção na existência de uma lei, a lei do karma ou de causa e efeito, que surpreende a todas as criaturas que infringem essa lei com suas atitudes, com reveses condizentes com suas atitudes, e geralmente com a precisão até de datas e formas de experimentar em si mesmo os prejuízos e perdas impostas a outras pessoas. Verdade ou mentira, as revelações e explicações do famoso médium servem para pensarmos nessa possibilidade, não é mesmo?